Oi, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui para a gravação de mais um vídeo e sempre trazendo ensinamentos, fundamentos, princípios, mas também curiosidades e respondendo dúvidas sobre temas importantes, muitos deles polêmicos. Estamos preparando uma série de mensagens para tratar assuntos bastante polêmicos da Bíblia de acordo com o original, sempre de acordo com o original da palavra do Senhor, o hebraico, o aramaico no Antigo Testamento e o grego koiné no Novo Testamento. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é bastante polemizado até os nossos dias, com movimentos cristãos bastante radicais sobre esse tema. Nas casas ou nos templos? Qual é o correto? Nós temos um grupo muito forte e cada vez maior, com uma ênfase gigantesca nas casas. Outros, mais conservadores, nos templos. Aonde Jesus o que Jesus disse a esse respeito? Onde que é o correto? E normalmente os grupos que participam nas casas não gostam e abominam ir nos templos. O que é que Jesus disse sobre o assunto? O que é importante? Naturalmente que a gente reconhece a importância dos trabalhos dos discipulados, especialmente nas casas, culto nas casas, mas qual é a regra, qual é a norma? Vamos então para a palavra do Senhor, sempre a palavra do Senhor. Nas casas ou nos templos, o que disse Jesus? Nós vamos tomar aqui por base o texto do Evangelho de João, do capítulo 4. Ele vai do 1 ao 24. Nós vamos ler apenas do 19 para frente para poder enxugar, porque tem bastante tema para tratar, né? Alguns a gente nem vai incluir aqui porque vai ficar maior, ficaria muito grande o vídeo. Disse-lhe a mulher, falando da samaritana, Jesus e a samaritana, a samaritana falando com o Senhor Jesus. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Então nós vamos, para a gente entender e chegar a essa resposta, a gente precisa explicar que pouca gente conhece, infelizmente, poucas pessoas conhecem a situação, porque a gente vê esse diálogo, a gente não tem ideia, porque você imagina no nosso tempo, sabe o que acontecia ali. Então nós vamos ter que ir lá na origem. A mulher samaritana, ela queria saber do Senhor Jesus quem que fazia o serviço de adoração correto. Se eram os samaritanos ou se eram os judeus. Agora, quem eram os samaritanos? Samaritanos, a palavra grega, aqui ela vem do hebraico, Shomeroni, habitantes de Shomeroni, ou de Shoma. Samaria é um posto de vigia, era um posto de vigia, porque a capital Samaria ela era construída num morro. O reino do norte, chamado as 10 tribos de Israel, em contraste com o reino do sul, chamado Judá, foi convidado pelo Império Assírio no ano de 722. A Samaria e outras importantes cidades foram dominadas. Os hebreus que foram deixados, eles se misturaram então com os povos que os assírios enviaram para ocupar aquela terra. Então foi para Samaria, então foi judeu, mas foi muitos povos lá e eles se mesclam, né? Como é o brasileiro, né? Um povo mesclado. A população mista resultante foi chamada de Samaria, ou de Samaritana. Assim, os samaritanos não eram um povo judeu puro, e nem a sua adoração era pura, porque eles misturaram as adorações, como acontece, né? Aliás, os samaritanos não se consideram um povo judeu, mas descendentes de duas das 12 tribos de Israel, Manassés e Efraim. Os samaritanos eles são uma etnia mista, com um centro pagão de adoração. Os samaritanos são a mistura de diversos povos, judeus e povos pagãos. Como o povo brasileiro é uma mistura entre índios, negros, europeus, asiáticos, né, os negros africanos. Então, disso tudo surgiu o povo brasileiro. E assim também a adoração no Brasil, que ela é mesclada, né? Nós temos diversos tipos, né, de adoração oriental, adoração dos cultos africanos, enfim, nós temos os cristãos, né? Nos tempos interbíblicos, os samaritanos eles construíram um templo de adoração. Eles só aceitavam o Pentateuco, que vai de Gênesis a Deuteronômio, acreditando que eram os verdadeiros judeus do Monte Gerizim.
citado lá em Deuteronômio 11, 29, 27, 12. E que foi cenário do Antigo Testamento para o anúncio das bênçãos a quem guardasse a aliança. A versão dos samaritanos, que tem a sua própria versão do Pentateuco, que eles chamam de Targum aramaico, seu próprio templo no Monte Gerizim e sua própria versão da história de Israel. Então eles têm tudo próprio. Em 2 Reis 17, para a gente compreender aonde chegou esse diálogo entre a samaritana e Jesus, em 2 Reis 17 nós aprendemos que os samaritanos eles fizeram 2 bezerros como ídolos e entronizaram Jeroboão como rei. E este introduziu o serviço de culto no Monte Gerizim, ao Senhor Deus de Israel, mas também a diversos deuses das nações. Lá o texto diz, versículos 16, 17 e 18. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Também queimaram a seus filhos e suas filhas como sacrifício, deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira, porque pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou, senão a tribo de Judá. 2 Reis, capítulo 17, versículos do 16 ao 18. O que acontece? Nossos pais, a frase da samaritana aí em João, nossos pais adoraram neste monte. A mulher samaritana ela se refere ao culto que os samaritanos fazem no seu templo no Monte Gerizim. O conflito começou quando, em face dos samaritanos terem sido preteridos no direito de cooperarem na reconstrução do templo de Jerusalém. Posteriormente, eles construiriam um templo rival no Monte Gerizim, bem em frente de onde Abraão construiu o seu altar em Siquém, citado lá em Gênesis 12, 67, sobre a orientação de Sambalat. A samaritana queria saber, a adoração é no monte ou é no templo? É mais ou menos parecida com a nossa. Hoje, é nas casas ou no templo? Então, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, diz ela. A mulher samaritana queria saber quem estava certo, se os samaritanos ou se os judeus. Vós adorais o que não sabeis, ou melhor, o que não conheceis. Os samaritanos, disse Jesus respondendo, os samaritanos não conheciam Deus. Eles não tiveram plena revelação do Senhor, e por isso não podiam adorar a Deus em verdade. Nós, continuou Jesus, adoramos o que sabemos, ou o que conhecemos. Já os judeus, ao contrário dos samaritanos, eles tiveram plena revelação de Deus no Antigo Testamento. Assim conheciam a Deus, a quem adoravam. Com o pronome nós, Jesus se identifica naturalmente como judeu, porque ele era judeu. E ele conclui, porque a salvação vem dos judeus. A salvação veio primeiro para os judeus, Romanos 1,16, Lucas 19,9. Primeiro a salvação veio para os judeus, porque o Messias é judeu. E depois, por intermédio deles, através da pregação dos judeus, para o mundo, Romanos 3,2, 9, 4, 5. Os judeus escolhidos, os judeus convertidos naturalmente, né? Todos os livros da Escritura Sagrada, exceto Lucas e Atos, foram escritos por judeus. Então, dos 66 livros da Palavra do Senhor, 64 foram escritos por judeus. A Romanos 1,16, Paulo escreve, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Aí Jesus diz, mas a hora vem e agora é. Jesus aqui ele se refere à sua própria morte na cruz, a ressurreição e a ascensão aos céus, depois que a redenção fosse completada por ele, quando ele se assentasse à direita da majestade divina, o Deus Pai. Então, quando ele se assenta novamente à direita do Pai, completa toda a sua obra da redenção. E ele diz, né, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Jesus explica que à luz de sua vinda como Messias aqui, o Senhor e o Salvador do mundo, os adoradores serão identificados não por um determinado santuário ou local onde se reuniam. Monte, templo, casa, creche, sala, hotel. Mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai por o seu serviço de culto ao Pai por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então, na nova aliança, a adoração ela não está mais vinculada ao lugar, ao local. Em espírito, os samaritanos adoravam no Monte Gerizim.
os judeus adoravam no templo de Salomão e depois do templo de Herodes, né, que é o templo que foi destruído no ano 70, que é esse aí, a qual ela pergunta, né, no tempo de Jesus. Com a vinda de Cristo, as distinções entre verdadeiros e falsos adoradores baseados em locais já haviam acabado. Jesus acabou com as duas coisas. Os verdadeiros adoradores são todos aqueles que adoram a Deus no coração por meio do Filho, em qualquer lugar. O apóstolo Paulo, tendo revelação desse ensinamento em Filipenses 3:3, ele escreve assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, porque agora a adoração é feita através de Cristo. E ele fala em verdade. Agora, somente com a revelação da palavra de Deus que os judeus guardavam. Jesus fala em João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E ele continua na frase de Jesus, porque o Pai procura, o verbo procurar aí, zeiteo, quer dizer procurar, quer dizer requerir, exigir algo de alguém, ele exige, pelo hebraico, buscar para adorar a Deus. Então, esse verbo está traduzindo um verbo hebraico que significa que ele está procurando para adorar. Então, ele exige determinadas qualificações. O verbo está no presente do indicativo. É um tempo verbal utilizado para falar de uma ação que ocorre no momento da fala. Assim, ele permite situar o tempo presente indicando uma ação habitual. Pode também ser utilizado para falar de ações que acontecerão num futuro próximo. Aí a gente pergunta, como que o Pai está procurando os adoradores? Porque, como eu expliquei pelo tempo verbal, a exigência do Pai é que os seus adoradores sigam o padrão que ele estabeleceu através do seu Filho, Jesus Cristo. Romanos 8, 28 e 29, nós lemos assim, o apóstolo Paulo clareia bem para nós, ele diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos capítulo 8, versículos do 28 ao 29. E Jesus continua: a tais que o adorem. Os verdadeiros adoradores do Pai, eles são também o seu propósito eterno, e que nós ensinamos no discipulado, né? Todos os que trabalham com discipulado ensinam isto. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Que é o que acabamos de ler aí no versículo 29 de Romanos 8. Conformes à imagem de Jesus Cristo. Então, o verdadeiro adorador, então, ele tem que saber quem é Deus. Adorar a Deus como um filho de Deus, nascido de novo, que está sendo transformado à imagem de Jesus, como Deus exige. Então, diríamos que são todos os nascidos de novo, todos aqueles que provaram o novo nascimento. Então, a questão de casa, templo, a igreja que você frequenta, é aquele que teve um novo nascimento. O motivo pelo qual adoramos a Deus, que é a redenção em Cristo Jesus. Desejo de obedecer a Deus numa vida que segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não vê lá e não vê aqui também, correto? Não é necessário um trenzinho de Jesus, um falso templo de Salomão, uma catedral, mesmo uma casa, sei lá o que você imaginar. Também não é necessário um dirigente de louvor fazendo direção manivela com a congregação, embora isso não é adoração, né? Eu tenho um vídeo gravado onde eu falo adoração em hebraico. Procure assisti-lo, que lá a gente detalha melhor o tema. E ele fala, continua Jesus, Deus é Espírito. Deus já existia antes da criação do universo. Quer dizer, não tinha nem tempo, nem matéria, nem energia. Portanto, inclusive sobre esse tema, você pode acompanhar nas lições de Gênesis, lá, as lições 1, 2 e 3 e 4, eu trato sobre esse tema com bastante precisão, coloco a ciência, as explicações da ciência, tudinho, e trabalhando com o original hebraico, onde a gente dá uma visão bem clara sobre isso. Portanto, antes de Deus criar tudo, pelo átomo, ele já existia. Deus é um ser espiritual. É espírito, não é um espírito. Deus é espírito, a natureza dele.
significa que Deus é um ser espiritual, ele não está sujeito à matéria da criação, por isso ele é invisível, não fica nem velho, não tá nem, hoje ele não está um dia mais velho do que ontem, correto? E amanhã não estará um dia mais velho que hoje ou 2 dias mais velho que ontem. Deus não é feito de matéria física, Deus não tem um corpo material. Deus possui um tipo de existência ainda mais maravilhosa e extraordinária que a nossa mente, a mente do homem caído, não pode entender e nem compreender. Nós só vamos conseguir compreender a natureza de Deus na ressurreição. Quando do arrebatamento da igreja, nós estaremos então já, receberemos um corpo semelhante àquele de Cristo, quando ele ressuscitou, aquele corpo que ele ascendeu. Então o nosso nível é outro, né? Outro patamar. Por isso, o serviço de adoração a Deus não está restrito a locais ditos sagrados especiais, seja uma casa, uma catedral, um templo, uma capela, um monte. É uma ignorância total aqueles que defendem isso. Nós podemos utilizar todos os meios. É claro que a gente tem que usar aquilo que é mais eficaz no ensinamento dos discípulos, correto? Mas não como regra, mas sim como mandamento, mas como o quê? Uma estratégia que está beneficiando o trabalho que estamos fazendo na obra do Senhor. E contudo, esse tipo de vida não é tão poderoso que trouxe a existência do universo e futuramente criará tudo de novo, correto? Esse tipo de vida que Deus tem para os seus filhos é algo maravilhoso que vai ser feito quando tivermos o corpo da ressurreição. Por isso, nem os samaritanos, nem os judeus deveriam ter feito imagens de escultura para adorar e venerar falsos deuses, como se faz hoje, né? Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Não podemos inventar fórmulas de adorar a Deus, como tem sido feito na igreja moderna, né? Na grande parte delas. Deus proibiu fazer imagens para se dobrar os joelhos e realizar qualquer tipo de oração, adoração ou culto errado no Monte de Samaria. Hoje se faz, mesmo nas igrejas evangélicas, já existem não existem imagens de santos, de Maria, mas existem muitos outros tipos de imagens que estão sendo adorados e idolatrados da mesma forma. Quer dizer, não muda nada, até tudo igual. O tempo de fazer o serviço de adoração no local, somente em Jerusalém, já estava acabando com a vinda de Jesus. Então, Jesus veio e acabou com essa história. O reino de Deus iria para todas as nações, então Deus será adorado em todas as nações e em qualquer lugar. É isso que não se entendeu ainda. Não idolatrar um local de culto, seja ele templo, seja uma casa, que virou uma idolatria isso hoje, inclusive que impede a unidade da igreja. Não basta ser sincero. Aliás, o caminho para o inferno está tapetado de gente, coisa sincera e gente sincera. Quando você inova, inventa novas formas de fazer o culto, você erra feio, como Caim, Esaú, Nadab, Abiú. Shows pirotécnicos, luzes, paredes pretas, falsa arca da aliança, tudo isso é coisa do homem e não tem nada a ver com adoração, nem espírito, muito menos em verdade. Haviam 3 classes de adoradores então: os samaritanos, que faziam o serviço de adoração no monte, os judeus, que faziam o serviço de adoração no templo, e os que viriam depois, que fariam o serviço de adoração em espírito e em verdade. Esses é que o Pai está procurando. Os judeus adoravam no lugar onde Deus mandou, em Deuteronômio 12, no Antigo Testamento. Os judeus adoravam na forma como Deus mandou na lei. Como que era a adoração no Antigo Testamento? Com bem detalhes eu falo no vídeo Adoração em Hebraico. Lá eu detalho isso. Então como que era? O serviço de sacerdote e os animais sacrificados. O serviço dos levitas e o ensino da lei. Com os utensílios específicos conforme a lei. E 400 anos depois, o rei Davi introduziu o ministério do louvor com levitas que eram discípulos, cantando de costas para o povo. Então, o próprio serviço de ministério de louvor é do Antigo Testamento, é da Antiga Aliança, não faz parte desse. Tanto que você vai ver que no Novo Testamento, a igreja do Senhor, a igreja primitiva, ela não tem ministério de louvor, isso é uma coisa mais recente, né? Se resgatou do Antigo Testamento, introduziu hoje e está dando esse problema todo porque as regras com que eles faziam lá não foram adotadas, né? Se adotou apenas a forma e utilizou-se da melhor maneira possível no sentido de atrair pessoas e glamour humano, não no sentido de um serviço a Deus. Por isso, esses tantos escândalos que temos visto e divisões no seio da igreja. Quando Jesus curava, ele mandava os curados, especialmente os leprosos, que se apresentassem aos sacerdotes, pois Jesus reconhecia a autoridade, né, conforme está em Levíticos 12, 6. Até Jesus era assim a forma de adoração que Deus determinou, até a sua vinda.
o mesmo lugar onde Abraão ofereceu Isaac a Deus. Acredita-se que Salomão construiu o templo e também onde o Jesus Cristo foi crucificado. E, aliás, esse é o grande trabalho aí. Os judeus pretendem construir o terceiro templo, que está lá, hoje ele é um local protegido pela polícia jordaniana, que é islâmica, né? Então, você imagina, só o anticristo vai conseguir fazer esse acerto. Inclusive, eu falo sobre isso dos vídeos que falam sobre o anticristo, do Apocalipse, que são 5 vídeos, e também, recentemente, do meu vídeo de onde virá o anticristo. É nesse local que o anticristo conseguirá que Israel construa o terceiro templo, que ele irá profanar na grande tribulação. Os judeus adoravam a Deus em verdade, conforme a revelação da palavra de Deus dada a Moisés, mas os judeus não adoravam em espírito. Mateus 15, versículos 8 e 9, Jesus diz assim: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A adoração correta e aceita por Deus também deve ser fruto de um ensino verdadeiro da palavra de Deus, pois um povo que vive fora da verdade da palavra de Deus é um falso adorador. Então, a igreja está hoje cheia de falsos adoradores, independentemente se estão nos templos, se estão nas casas, se estão nos altares, nos ministérios de louvor, as pessoas estão vivendo de qualquer jeito, com esses ensinos frouxos de um evangelho que foi hoje mesclado com interesses financeiros, egoístas e de poder, e político, né, com influência política que tem sido terrível no seio da igreja. Portanto, estão todos como falsos adoradores, porque não são esses adoradores que o Pai procura. Os samaritanos não adoravam a Deus nem em espírito nem em verdade, já que eles inventaram o seu jeitinho, vamos dizer, jeitinho brasileiro, né? Jeitinho samaritano hoje, ou brasileiro, de adorar, e não conforme a verdade da palavra de Deus revelada no Antigo Testamento. Então, até ali, valia o que foi ensinado no Antigo Testamento. Jesus veio e mudou isso, então ele traz agora a revelação, que é em espírito e em verdade. Jesus anunciou um tempo em que a adoração não seria mais nem em Jerusalém nem em Samaria, onde se deveria adorar o Pai. Hoje, um cristão salvo pode adorar o Pai em espírito, mas se a sua adoração não for de acordo com a revelação da palavra de Deus, dada pelo próprio Senhor Jesus, esse cristão salvo não estará adorando ao Pai em verdade. Os únicos documentos mostrando a forma de adoração dos cristãos são as epístolas dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, os verdadeiros, claro, né? E Atos dos Apóstolos. E lá em Atos dos Apóstolos nós vamos ver como que a igreja primitiva, a igreja do Senhor, entendeu o que Jesus falou. Está lá, Atos 2, 46, 47, versículos por demais recitados no meio evangélico e pouco entendido. Está lá, ó, claramente, para você, não tem dúvida, não precisa interpretar, não precisa nem do original. A própria tradução, confere, o original diz exatamente isso. Olha, diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Talvez a diferença seja isso, singeleza de coração, que foi perdido ao longo dos anos, né, dos séculos. Vamos lá. E continua dizendo, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, a gente vê aí uma coisa importante. Nas casas, um grupo menor de cristãos se reuniam e celebravam a ceia do Senhor. No templo judeu, se reuniram em grupos maiores, não é? Do ano 30, fazendo as correções, o ano em que nasceu a igreja, Atos 2, que foi o ano da crucificação do Senhor Jesus, crucificação, morte, ressurreição e ascensão, até o ano 70, quando ele foi destruído pelos romanos, os cristãos utilizaram o templo. Quer dizer, durante 40 anos, os cristãos lá de Jerusalém usavam o templo como usavam as casas. Era a igreja, eles entenderam que não era o local que era importante, era a natureza dos adoradores. Ah, meu Pai, que o Espírito Santo, né, consiga fazer com que os pastores, os líderes, os irmãos, né, os membros, os discipuladores, todos esses que pregam, ainda mais esse povo da internet, entenda isso. A igreja primitiva entendeu que o local pouco importa, o importa é a natureza do adorador. Deus não está procurando adoradores, não está escrito lá que o Pai procura os adoradores que o adorem nas casas. Não está escrito isso, gente. Oh, mas como é que esse povo é cheio de inventário? Mas o ser humano é assim mesmo, é cheio de regras. Aí ele obedece aquela regra e ele acha que ele agrada a Deus.
quando Deus está interessado é na natureza, é na essência. Então vamos lá. E os apóstolos davam um exemplo no templo. O que está escrito lá? Tanta gente já pregou isso e não entendeu. Atos 3:1. E Pedro e João subiram juntos ao templo. A hora da oração, a hora nona, 9 horas da manhã, eles estavam indo para onde? Para o templo. Mas por que eles foram para o templo? Não pode ir ao templo. Gente, não, o local que importa é na casa, no templo, no hotel, na piscina. Não importa onde está adorando a Deus. Importa é a natureza, a essência do local onde está, né? E os apóstolos davam o seu exemplo nas casas. Também, Atos 12:12, Pedro está lá. Considerando ele, o apóstolo Pedro, na sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, com alguém nominado Marcos, o João Marcos, autor do Evangelho, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam, estavam congregadas. Não vou falar aqui nesse vídeo porque vai ficar muito grande. Então eu peço a você que assista o meu vídeo sobre congregação, que há muita dúvida, né? Todo mundo sobre Hebreus 10:25. Mas para a gente entender o Novo Testamento, como vocês estão vendo, deixa eu repetir isso aqui. Não se pode criar uma doutrina baseada em traduções. Hoje muitas pessoas, inclusive na internet, baseiam suas doutrinas, fundaram igrejas, saíram de igrejas, baseado em traduções. A tradução, ela nunca vai ser fiel ao original. Primeiro o seguinte, o Novo Testamento foi escrito por judeus, com exceção do Lucas, mas ele conhecia muito bem a forma dos judeus, a vida dos judeus. Então ele também foi utilizado por Deus, não só por ser médico, um médico grego, mas também porque ele conhecia muito. Então o que acontece? Os judeus escreviam o Novo Testamento com tudo aquilo que eles conheciam da vida do Antigo Testamento em hebraico. Eles escreveram e passaram para o grego, correto? Então já muda muito porque o grego não tem a profundidade, mesmo tendo muitas palavras para uma só, a profundidade para traduzir as palavras do hebraico. Aí traduz para o português, quer dizer, se perde mais ainda. Então o que a gente está fazendo? Para explicar uma coisa, eu estou olhando para vocês e mostrando em hebraico. Por isso que as palavras que nem adoração, que eu vou falar um pouquinho aqui, e congregação, vocês têm que ver esses vídeos separados, porque eu mostro que os autores, inclusive Hebreus 10:25, foi escrito por um hebreu para hebreus, para os judeus cristãos, mas especialmente os hebreus, né? Então ele falava de algo que eles conheciam. Imagina eu escrevendo para vocês. Tá, se eu estou escrevendo na língua portuguesa, todo mundo entende. Agora imagina se eu estou escrevendo isso em japonês. Aí depois vão traduzir para o inglês. A gente perde bastante essência. A mente deles era uma. Então a gente tem que respeitar isso para poder entender. Então vamos lá. Quando voltamos a adorar a Deus com similaridade dos judeus, com aquela falsa arca de aliança que existe aí nas igrejas sendo adorada, meu Deus do céu, é triste ver aquilo se dobrando, se prostrando diante daquele negócio, daquele caixa de madeira. É terrível, terrível. Falso templo de Salomão. Oh meu Deus, gente, isso é avesso à palavra do Senhor. Menorás, templo de Salomão e outros símbolos, não estamos adorando ao Pai nem em espírito e muito menos em verdade, porque Jesus não mandou fazer nada disso. O livro de Hebreus ensina claramente que sairmos do sistema de adoração judaica, a gente tem que sair dele, pois os cristãos judeus, devido à cruel perseguição do imperador romano aos cristãos naquele tempo, estavam voltando ao sistema de adoração judaica que conheciam muito bem, tanto que é por isso que ele usa aquelas expressões ali, correto? Se você não conhece o Antigo Testamento, você nunca vai entender o Novo Testamento, você vai entender como a gente vê as pessoas explicando hoje, que é triste de ver eles explicando algo totalmente fora a palavra do Senhor. Hoje, quando algumas igrejas elas mesclam práticas judaicas, mezuzá, falsa arca de aliança, falsos templos de Salomão, com preconceitos ou preceitos do Novo Testamento, não é adoração, nem em espírito, nem em verdade. Ensinam coisas que não tem nada a ver, correto? Nada a ver. Além do acréscimo de ideias estranhas e fora da palavra de Deus. Aí mesclam mais aquelas coisas que vêm do voodoo, de bruxarias e sei lá eu de onde mais, né? Unção dos animais, cair no chão, orar no monte para receber profecia. Nada disso é adoração em espírito e muito menos em verdade, né? É uma adoração na carne e na mentira. E mais, Jerusalém, templos, catedrais, capelas, casas, falsos templos de Salomão, ministérios de dança, músicos profissionais e que geralmente com vida cheia de pecado e divisão causada em igreja, que a maioria são procedentes de outras igrejas e arrumaram confusão lá e não acertaram e vieram embora. Isso não é adoração nem em espírito nem em verdade. É falsa adoração de falsos adoradores e não são esses que o Pai procura. É bonito, é glamuroso, lota a igreja, enche, é um glamour para os homens, todo mundo se envaidece.
só não agrada ao Pai, porque não é isso que ele está procurando. Isso é repetir o tipo de adoração que faziam os samaritanos. A palavra adoradores em grego é proskuneites. O que é adoração em hebraico? Fazendo uma sintetização. Para a grande maioria dos cristãos e pastores atuais, adoração é quando você está no culto, seja na sua casa, né, ou seja nas casas, como defendem os caseiros, seja nos salões, como são os salonistas, seja nos templos, como são os templários, está tocando louvor e faz a sua entrega a Jesus e fica ali louvando, cantando, erguendo as mãos, louvando. Isto é adoração. Vamos adorar a Deus, diz o líder do louvor. Vamos, todo mundo está adorando a Deus. Não é isso? Todo mundo aprendeu isso. Eu também aprendi isso, tá? E durante um certo tempo entendi isso, expliquei isso. Aí quando você vai no original, ele simplesmente te mostra que nós, quando não aprendemos a palavra pelo original, a gente ensina coisa errada. Alguns, veja bem, os louvores são o momento conclusivo da oração que já foi feita, se podemos assim dizer. Alguns chamam esse momento de finalização do louvor. Em hebraico, ishitashave. Esse entendimento errado, em parte, vem por erro da tradução dos textos originais da palavra de Deus. Aí começa aquela questão que eu falo para você, por que não, isso é regra de teologia, não sou eu que inventei. Você não pode basear uma doutrina, um ensinamento com base em tradução. Êxodo 20, versículo 5. Vamos lá, Almeida, revista atualizada, que é a mais popular no Brasil. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Brevemente nós estaremos publicando a lição que eu estou ministrando para os discípulos sobre os 10 mandamentos e eu vou comentar esse mandamento. Esdras louvou lá, Neemias 8, 5, 6, Almeida Corrigida Fiel. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando as suas mãos e inclinaram suas cabeças e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E também, segundo Crônicas 7, 3. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a palavra adorou aí é a palavra shaka, prostrar-se, que significa prostrar-se, inclinar-se diante de superior, de Deus ou de falsos deuses, né, ídolos, imagens de escultura que se venera. Os tradutores, usando o método de tradução por equivalência dinâmica, eles colocam uma palavra fácil de entender, mas fogem do sentido do original hebraico. É por isso que nós temos a ideia em nossa cabeça ocidental que adorar é cantar numa esfera preparada para adorar. É essa a visão que se entendeu. Se você ouvir a maior parte dos cultos e pregações, todo mundo fala isso. Adoração, ela não é um sentimento, eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Não, isso não é adoração. Adoração não é chorar de emoção. Eu estou chorando a presença de Deus. Isso não é adoração. Adoração não é um estado de espírito mais espiritual, um povo mais espiritual que canta mais, que louva. Não tem nada a ver. Adoração não é um momento em que um líder de louvor prepara uma esfera propícia para louvar a Deus, geralmente com aquela direção manivela, né? Erga a mão, bate o palma, bate o pé, fala com Deus. A gente chama isso de direção manivela, que não é inspirada. Ela é uma coisa mecânica. Adoração não é um momento em que você se prostra e canta louvores e hinos espirituais ao Senhor, mesmo que seja um hino em línguas, né? Tudo isso são louvores ao Senhor. Tem validade e são louvores ao Senhor. Afinal, o que é adoração em hebraico? Quando nós vemos o texto de Êxodo 36, nós vamos ver assim. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Por isso que mais uma vez eu peço a vocês que assistam o vídeo quando eu falo sobre a congregação em hebraico. E veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou. E trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço, avodá, e para as vestes santas. Assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes, todos os objetos de ouro, e todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com azul e púrpura e carmesim, e linho fino,
e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texugo os trazia. Todo aquele que trazia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia por oferta alçada ao Senhor, e todo aquele que possuía madeira de acácia, a trazia para toda a obra do serviço. Palavra avodar. E falaram a Moisés, dizendo, o povo traz muito mais do que basta para o serviço, avodar, em hebraico, da obra que o Senhor ordenou e disse. Serviço, então, é a palavra avodar. A palavra no original, essa palavra que foi traduzida como serviço, é avodar. Avodar significa adoração, o sentido da palavra adoração, é trabalho, serviço. Então, adoração em hebraico é trabalho, é serviço, correto? Vida de adoração é uma vida de trabalho. Então, eu tenho uma vida de adoração, estilo de vida de quem trabalha na obra de Deus. Adoração vem primeiro, os louvores vêm depois. A raiz da palavra avodar é avod, que significa servir, trabalhar. Então, quando você está trabalhando para Deus, você está adorando a Deus. Então, na verdade, trabalhando. Por exemplo, agora eu estou adorando a Deus porque eu estou trabalhando para Ele. Estou preparando uma mensagem, explicando para a edificação de todos aqueles que amam a palavra de Deus na sua verdade, não gostam de ser enganados, né? Se você não gosta de ser enganado, é para isso que vem a nossa ministração e de todos aqueles que defendem a palavra. Então, como que era a adoração no Antigo Testamento? Como é que era o serviço de adoração no Antigo Testamento? O sacerdote, ele vestia suas vestes sagradas, está lá em Êxodo 28, primeiro. Segundo, o sacerdote pegava um animal que ia ser sacrificado pelo pecado, pelo povo. Está lá em Levíticos 14, Êxodo 29. Terceiro, o sacerdote sacrificava um animal, um cordeiro, um bode. Está lá em Levítico 14, Êxodo 29. Quarto, o sacerdote pegava o animal sacrificado e levava até o altar do holocausto. Êxodo 27, do 1 ao 8, onde será queimado. Quinto, o sacerdote depois pegava o animal oferecido e ia até a bacia de bronze, que era uma espécie de pia, e lavava as suas mãos. Êxodo 30, do 17 ao 21. Sexto, o sacerdote pegava o sangue do animal sacrificado e entrava no Santo do Santo. Êxodo 26, do 31 ao 37. E sétimo, o sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, Êxodo 26, do 31 ao 37, para aspergir sobre a arca da aliança o sangue daquele animal sacrificado. Levítico 9. Mas Deus colocou um outro elemento importante. Então, aí tudo que tinha, para a gente ver, depois com mais detalhes explicado, eu explico no meu vídeo, adoração em hebraico. Então sim, o que é importante a gente ver todo esse entendimento? Que adoração é trabalho, a palavra avodar é trabalho, é serviço, correto? Então não tem nada a ver com louvor. Então, tabernáculo, inclusive vou publicar algo sobre o tabernáculo para a gente entender. Então é muito importante a gente ver que quando a gente está trabalhando para o Senhor, você está fazendo o seu discípulo, está pregando o evangelho, está batizando, está ensinando. Isso é o trabalho. É aquilo que nós fazemos na obra de Deus. Aquele que vai lá e prepara a casa, limpa a casa para o culto, ou o salão, o templo, sei lá onde você vai, faz a faxina. Você está trabalhando, você está preparando o local onde as pessoas vão estar reunidas em nome de Jesus. Então tudo isso é o sentido, né? Aí vem para o Novo Testamento. João 4, 24, o texto que nós estamos falando, diz: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A palavra adorar é proskuneo em grego, que quer dizer beijar a mão de alguém em sinal de reverência. Significa prostrar-se, cair de joelhos, tocar o chão com a testa, como uma profunda expressão de reverência, né? Se prostra dessa forma, é ajoelhar-se, é prestar homenagem. Daí, com a ideia de adorar, de venerar. Observe que Jesus não vincula mais a adoração, né, o trabalho, o serviço, a Deus, a lugar nenhum específico. Jesus não vinculou mais, e a igreja entendeu isso. A igreja primitiva entendeu que não era. Então, independentemente do local, é o Espírito, é a verdade que nós estamos ensinando. Então, assim, o local é o menos... Na verdade, não tem importância nenhuma o local que a gente está pregando. Então, nem no monte, como faziam os samaritanos, nem no templo, como faziam os judeus. Agora o serviço de adoração, ele não está restrito a locais como só nas casas, só nos templos. Não, aqui para discipulado, é claro, você vai num salãozão imenso. Se você tem uma residência que cabe 2, 3, 4 pessoas, é claro. Então depende muito, isso daí é uma questão muito mais de prática do momento, né, de o que é melhor. Em espírito e em verdade, é que cada pessoa trabalha implantando o reino de Deus. Os fundamentos do reino de Deus, não o reino do homem. Adoração é trabalhar para Deus, porque o Pai também trabalha até hoje. Jesus fala lá em João 5,17, e Jesus respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também.
O livro de Apocalipse é uma conclusão final. Ele fala, Apocalipse 22:3, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e o do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Traduz assim a Almeida Corrigida Fiel. A atualizada traduz assim: nunca mais haverá qualquer maldição nela. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. A King James Fiel, a inglesa famosa, né, tida como a melhor tradução da Bíblia, diz assim, e não mais haverá maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos o servirão. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz assim, e não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. A Bíblia judaica completa, no Berit Hadashah, que é o Novo Testamento, traduz, não haverá mais maldições, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. A Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução católica, traduz, nunca mais haverá maldições, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos lhe prestarão culto. Vocês verem que os tradutores traduzem conforme aquilo que eles acham melhor, né? Adoração então é trabalho, é serviço a Deus. Quando você trabalha para Deus, você adora a Deus. Então mesmo o seu trabalho de mecânico, o seu trabalho de enfermeira, de médico, o seu trabalho de contador, se você está trabalhando corretamente, honestamente, você trabalha para Deus. Então sim, todo trabalho que é feito de acordo com a palavra de Deus, que é honesto, justo e verdadeiro, ele é um trabalho para Deus. Então ele é uma adoração a Deus. Quando você trabalha para Deus, você adora a Deus. E no culto, com a congregação reunida, você conclui louvando e cantando hinos e cânticos espirituais ao Senhor. Então poderíamos dizer que no culto, quando a gente se reúne, nós concluímos o nosso trabalho de adoração. Porque nós já trabalhamos e agora nós vamos concluir cantando para Ele, louvando, ouvindo a palavra. Então o fato de estar assim, nós estamos completando esse serviço a Deus. É importante ser em espírito e verdade, nas casas, nos templos, nas praças, nos estádios, nas chácaras, nos hotéis, isso pouco importa. Assista os meus vídeos, Congregação em Hebraico, Adoração em Hebraico, que você vai, com certeza, ser muito edificado e tudo isso vai ser mais, claro, entendido. Então você observa que quando a gente estuda a Bíblia pelo original, isso tira toda essa falácia que a gente tem visto, esses ensinos errados que estamos vendo. Então, espero que você tenha gostado, se inscreva no meu canal para nos ajudar, acione o sininho de notificações e se você gostou, deixa o seu like, compartilhe, ajude outras pessoas. Então veja sempre isto, é importante que você entenda isso. A Bíblia ensinada pelos originais, ela vai desmistificar, ela vai clarear e vai também muitas vezes chocar, porque você vai ver que muitos erros e traduções criaram no Ocidente ensinamentos que não estão contidos nela. E aí a gente vê o pregador dizer, tá na Bíblia, tá na Bíblia. Não tá não, tá na sua tradução. No original, quando o Espírito Santo usou os homens de Deus para escrevê-las, ele não deixou isso escrito. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, no Espírito Santo, para Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus esteja te abençoando também. Compartilhe.